Com uma guerra entre humanos e animais prestes a acontecer, um cachorro astronauta viaja no tempo e precisa utilizar seus poderes para manter a paz entre as espécies. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeReact. Hoje nós recapitularemos a história do filme Cão Estrela e Turbo Gato, de 2019. Então preparem-se, é hora do recap! Em 1969, durante a corrida espacial, um funcionário da NASA chamado David se encontra com o cão astronauta Buddy, que está prestes a se tornar o primeiro animal a viajar para o espaço. Antes dele partir, David entrega uma mochila com comida e pede para o cachorro entrar na cápsula do foguete. Porém, Buddy fica com medo e o homem precisa confortá-lo, pegando a medalha da sua coleira e dizendo que ficará esperando para devolvê-la quando ele retornar. Mais confiante, Buddy abraça o humano e aceita entrar no foguete. Mas logo após a decolagem, algo dá errado e o alarme começa a soar. De repente, o painel da cápsula entra em curto até desligar totalmente, fazendo o sistema de aquecimento parar de funcionar e congelando o corpo de Buddy. Algum tempo depois, o cachorro do Buzz Lightyear acorda dentro de uma lata de lixo e fica confuso sem saber onde está. Nesse momento, uma pessoa passa do outro lado da rua e Buddy decide ir até ele para pedir ajuda. Mas por algum motivo, o adolescente fica com medo e sai correndo assustado. Ao ver a cena, uma mulher também fica apavorada e joga uma bolsa na cara dele, além de ligar para a polícia. Confuso, o cachorro decide se comunicar com David. Mas quando olha para o relógio comunicador, descobre que já se passaram 50 anos, desde que ele partiu para a Terra. Assustado, Buddy começa a andar para trás e acaba tropeçando na escotilha da cápsula. Enquanto procura pelo resto da espaçonave, Buddy vê uma viatura policial e começa a correr atrás dela para pedir ajuda. Depois de passar o dia perseguindo a caminhonete, o policial finalmente para e Buddy consegue ouvir alguém pedindo ajuda na caçamba. Lá em cima ele encontra um cachorro chamado Victor dentro de uma jaula e tenta ajudá-lo, porém acaba caindo da caçamba. Nesse momento, o policial sai da viatura e pega a jaula para levar o Rottweiler bugado para dentro do canil, deixando-o tão desesperado que ele só consegue implorar por ajuda. Sem saber o que fazer, Buddy olha para trás e vê uma placa dizendo que animais são proibidos na cidade, correndo para um beco antes que o policial consiga vê-lo. Enquanto tenta entender onde foi parar, Buddy acaba estragando um grafite recente e Félix aparece para puni-lo, se apresentando como Turbo Gato e o prendendo com um cabo elétrico. Por causa do choque, o cachorro acaba apagando e Félix decide levá-lo embora, o colocando no seu automóvel e o levando até o seu esconderijo em um museu abandonado. Quando chega no lugar, Félix tira a capa e é recebido por Sinclair, seu robô mordomo. Após passar o dia todo na rua, o Bruce Wayne felino se deita na cadeira para tirar uma soneca. Porém, Buddy acorda e pede para ser solto. Para convencê-lo, o cachorro tenta contar a sua história e diz que veio de 1969. Porém, obviamente, Félix não acredita. O gato então diz que percebeu que ele é novo na cidade e decide contar um pouco sobre como as coisas funcionam por ali, dizendo que depois que um animal de rua é capturado pelo policial Peck, são levados para o canil e nunca mais são vistos. Após explicar tudo, Félix diz que Buddy já pode sair e pede para ele fechar a porta. Porém, o cachorro se recusa, dizendo que espera que ele seja pego pelo Peck. O gato então diz que jamais irá para o canil e mostra todas as suas armas avançadas. Confuso com tanta tecnologia, Buddy tenta se comunicar com David para que venha buscá-lo. Mas obviamente ninguém responde e Félix dá risada, dizendo que ninguém da cidade vai procurar por um cachorro. Buddy então se lembra de que David disse que iria procurar pela cápsula e tem a ideia de ficar esperando ao lado do objeto. Cansado de ouvir ele falando sobre humanos, Félix expulsa o cachorro e começa a assistir às gravações do momento em que Buddy chegou na Terra. Analisando as imagens com mais calma, o bichano percebe que a coelha por quem ele é apaixonado tem algo a ver com a cápsula e muda de ideia na hora, decidindo ajudar Buddy. Na saída do museu, Félix conta um pouco mais sobre o que está planejando quando o Peck aparece e tenta capturá-los.
obrigando os dois a fugirem a pé. Por estar num carro, o policial logo consegue alcançá-los e segura a capa de Felix com uma haste, obrigando o gato a deixar o seu precioso tecido para trás. Em pânico, Bud fecha os olhos e começa a correr super rápido mesmo com Felix nas suas costas, cruzando a cidade num piscar de olhos e deixando a viatura para trás. Do outro lado da cidade, Bud para próximo a uma loja chamada Mega Store, que é onde a coelha Cassidy normalmente vive. Faltando pouco tempo para a loja abrir, Felix entra no lugar no modo furtivo, porém Bud é bem menos cuidadoso e cai em cima do gato. Dentro da loja, o astronauta se distrai com os brinquedos e decide pegar um carrinho de borracha. Enquanto anda pelo lugar, Bud passa pelos detectores da loja, que percebem que ele está se aproximando da saída com um brinquedo não pago. Por causa disso, a loja é totalmente trancada e a polícia é acionada. Desesperado, Felix tenta sair pela porta da frente e percebe que a bicicleta de uma garota está travando a passagem. Assim que vê a humana, o gato tenta afugentá-la, mas isso só serve para fazer ela se afastar da bike e pegar o celular para ligar para a polícia. Percebendo que isso não vai funcionar, Bud tenta uma abordagem diferente e faz uma carinha fofa para a garota, a convencendo a desistir de chamar a polícia e pegar a bicicleta para ir embora. Com o caminho destravado, os dois voltam para dentro da loja e começam a comer. Durante a refeição, Felix explica que tudo na cidade era normal, até que a filha de Peck foi atacada, o que fez todos se convencerem de que os animais eram perigosos e deveriam ficar presos no canil. Enquanto conversam, eles são flagrados por alguém segurando uma lanterna e tentam se esconder no meio das caixas de cereal, porém acabam derrubando a pilha e revelando sua localização. Para sorte deles, Peck não está na loja e quem estava segurando a lanterna era apenas um boneco de papelão, que estava sendo controlado por Bullion, um peixe lunático que acha que esse é o seu quartel-general. Com Felix prestes a devorar Bullion, Cassidy aparece para intervir. Porém, antes que ela consiga dizer qualquer coisa, Peck também chega e eles precisam mudar de esconderijo. Na caverna secreta de Felix, Cassidy fala sobre a missão espacial que Bud participou e revela que a cápsula era alimentada por um cristal de hiperlíthium, que eles pretendem utilizar para alimentar um robô chamado Guardião. Curioso, Bud pergunta como o cristal poderia ajudar, e Todd aparece para explicar. O gato cientista então mostra que suas invenções são alimentadas com um pequeno pedaço de cristal, mas que se conseguirem todo o hiperlíthium da cápsula, poderão energizar o Guardião e proteger os animais da cidade. Após a explicação, Cassidy convida o cachorro para se juntar a Guard, dizendo que precisam dele para encontrar o hiperlíthium. Tentando encontrar a cápsula, Todd se conecta às câmeras de segurança e percebe que o objeto já está com Peck. Sendo assim, eles não têm outra alternativa senão ir até o canil para recuperá-lo. No lugar, Felix utiliza suas armas futuristas para tapar as câmeras de segurança com uma gosma preta. Com um arpel, ele vai até o cofre e destranca a porta causando um curto. Mas quando chega no lugar, encontra apenas a jaula de Victor. Desesperado, o Rottweiler pergunta se ele veio resgatá-lo e parece bastante animado. Porém, feliz não dá a mínima e diz que deve ter entrado no lugar errado. Por causa dos latidos e miados, Peck pede para o cachorro fazer silêncio e sua arma acidentalmente dispara contra ele, acertando uma chuva de gosma que faz o Rottweiler desmaiar. Nesse momento, Peck se aproxima da cela e Felix precisa se prender ao teto com o arpel. Enquanto o policial fala no telefone, o objeto começa a se soltar e o gato quase cai em cima do humano. Mas Bud chega pelo duto de ventilação e consegue segurá-lo no último segundo. Depois que o policial sai do lugar, os dois descem e saem de perto das celas. Porém, a arma de Felix buga e começa a atirar sem parar, prendendo Bud com uma rede e disparando sinalizadores. Como se isso não fosse ruim o suficiente, o equipamento ainda derruba óleo no chão e Felix acaba escorregando, fazendo os dois serem capturados por Peck. Com os animais e a cápsula na sua caçamba, o policial começa a dirigir para a sede, junto com a sua filha Alex, a garota da bicicleta. Olhando os animais, a jovem pergunta por que o pai não gosta deles.
e o homem diz que são criaturas sujas. Porém, quando Alex tenta argumentar, o policial apenas pede para ela virar para frente, encerrando o assunto. Agora que não tem mais ninguém olhando para eles, Cassidy aparece e abre a jaula dos seus companheiros, dizendo que basta esperar as bombas que Todd armou. Em poucos segundos a explosão acontece e Peck acaba perdendo o controle do carro, fazendo todos se envolverem em um acidente. Ao acordar, Bud percebe que Alex ficou na caminhonete, que está prestes a cair do penhasco. Para salvar a garota, o cachorro fica segurando na barreira da estrada, enquanto Felix entra no carro para resgatá-la. Porém, a estrutura de metal não suporta o peso e acaba se partindo, fazendo todos caírem do penhasco. Lá embaixo, Felix fica apenas observando a caminhonete vindo na sua direção. Mas quando ele está prestes a ser esmagado, Bud aparece e consegue segurar o veículo, como se não fosse nada, revelando que também tem super força. Por sorte, tudo isso acontece na frente de uma câmera de segurança, e os noticiários espalham a informação sobre a versão cão e gato do Batman e Superman, mostrando para todos que os animais podem ser bons e que até salvaram uma humana. Do lado de fora do museu, Alex acorda e começa a fazer carinho nos heróis, como forma de agradecer, o que deixa Felix todo derretido ao receber carinho pela primeira vez. De repente, Peck também acorda e os animais são obrigados a se esconder, voltando para o museu onde Todd percebe que o Hyperlithium está emitindo uma radiação estranha. Para evitar acidentes, ele guarda o objeto dentro de um artefato que construiu e diz que o objeto deve continuar ali até terminarem o Guardião. Por gostar da Alex, Bud tenta convencer os outros animais que existem outras soluções, além de entrar em guerra com os humanos. Porém, todos estão ressentidos e acusam David de ter abandonado Bud, o que deixa o cachorro astronauta bastante chateado. Enquanto Bud sai para caminhar, Cassidy vai buscar as outras peças do robô e deixa Felix responsável por cuidar do Hyperlithium. Mas ao invés disso, o gato acaba dormindo e Peck aparece com a viatura para pegar a cápsula. Mesmo achando estranho, Bud se aproxima e acorda Felix para dizer que o policial já saiu do hospital. Porém, o gato não consegue entender como ele encontrou a cápsula. Pensando sobre o assunto, ele chega à conclusão que Peck capturou Cassidy e a obrigou a falar sobre a cápsula, ficando determinado a salvar a sua amada. Para isso, Felix chama o Catmóvel e tenta utilizar o piloto automático para encontrar a picape. Mas o computador fica todo bugado e não ajuda em nada, ligando a cortina de fumaça e jogando uma caixa de leite na cara do Turbogato. Ainda assim, eles conseguem se aproximar e Felix pede para que Bud dispare o arpel na caminhonete. Acidentalmente, o cachorro acerta a cápsula e derruba o objeto da caçamba, o que faz Bud querer recuar. Obviamente, Felix recusa e decide deixar o Hyperlithium para trás, continuando a perseguição para salvar Cassidy. Bud então segura o volante e tenta fazer o Turbogato dar meia volta, mas isso acaba fazendo eles saírem da estrada e bater de frente com uma árvore. Com o veículo danificado, os dois dirigem de volta para o museu e acabam chegando até a cápsula. Mas quando se aproximam, descobrem que o objeto era na verdade apenas um guarda-sol. Assim que percebe isso, Felix se toca que foram enganados e que Peck utilizou aquilo para fazê-lo se afastar do museu, deixando a base desprotegida. Quando retorna para o lugar, Felix percebe que todos os seus equipamentos foram destruídos. Mas não tem tempo para se lamentar, pois Cassidy aparece e começa a brigar com ele por ter dormido. A coelha continua surtando e diz que Peck levou Victor, Todd e todo o Hyperlithium por culpa dele. Frustrada, a fêmea diz que Peck irá prender todos no canil e que agora não há nada que possa fazer. Porém, Felix e Bud discordam e decidem entrar no museu para rastrear o objeto. Apesar disso, os dois começam a discutir entre si e acabam sendo capturados pelo Victor. Nesse momento, Todd aparece e diz que agora a cápsula finalmente é sua propriedade, revelando que foi treinado pelo David assim como Bud. Quando chegou a hora de escolher alguém, o humano preferiu enviar o cachorro para o espaço, o que fez Todd se sentir traído. Por causa disso, o gato decidiu fugir e começou a estudar o Hyperlithium por conta própria.
Depois que a cápsula caiu na Terra, Todd começou a procurar pelo resto do cristal e utilizou Bud para isso. Quando finalmente conseguiu a cápsula, Todd pediu para que Victor atraísse os dois para longe do museu, enquanto ele terminava suas pesquisas. Assim que percebe que era o Victor quem estava dirigindo a caminhonete, Bud pergunta onde Peck está, e Todd diz que ele está vindo checar o museu. Nesse momento, o policial aparece e Todd aproveita para testar o seu canhão de hiperlíthium, o que faz o humano se comportar como um doguinho. Depois de provar o poder da sua nova arma, Todd transforma o canhão em uma bomba de hiperlíthium que detonará em algumas horas, fazendo todos os humanos se tornarem submissos a ele. Enquanto o gato explica seu plano, o teto desaba sobre a cabeça dos vilões, e Sinclair aparece para ajudar, libertando Felix e Bud. Mesmo embaixo dos escombros, Victor consegue disparar um cabo de alta tensão que acerta Sinclair, queimando o circuito do robô que desliga totalmente. Confiante na vitória, Todd aparece e humilha Bud, dizendo que ele foi enviado para o espaço porque David queria usar um animal burro como cobaia, além de dizer que o humano não o amava e que nunca vai retornar. Chateado, Bud corre para longe e deixa Todd saborear a vitória. Agora que ninguém mais pode impedi-lo, o gato coloca Peck na entrada do museu e exibe o seu novo animal de estimação por um telão, atraindo as outras pessoas. De cima das árvores, os outros animais da guarda assistem a tudo sem esperanças. Nesse momento, Alex aparece e fica bastante chateada ao perceber o que os animais fizeram com seu pai. Percebendo a tristeza da garota, Felix fica determinada a lutar e vai até Bud, que está pensativo dentro de uma caçamba de lixo. Para deixá-lo animado novamente, o gato conta sobre Alex e diz que precisa da ajuda dele para provar para a garota que os animais podem ser bons. Bud responde que Felix não deveria se importar com os humanos e que todos são monstros. Porém, o gato diz que ele está errado e que as pessoas realmente podem ser boas. Felix diz que David deve estar procurando por ele, e Bud responde que é apenas um cachorro como qualquer outro. Porém, o gato diz que ele está errado e que na verdade é um verdadeiro herói. Felix relembra que Bud esteve no espaço e que além disso consegue correr mais rápido do que qualquer um e tem super força, fazendo dele o cão estrela. Para provar isso, o Turbo Gato mostra a capa que costurou para ele, e Bud fica super animado com o presente, finalmente aceitando ajudá-lo a salvar o mundo. Na frente do museu, Todd está exibindo seu humano de estimação, quando percebe algo estranho se aproximando. Antes que ele perceba, o Cão Estrela e o Turbo Gato aparecem e desafiam Todd, dizendo que irão mostrar aos humanos como os animais podem ser confiáveis. O Gato Gênio então diz que passou 50 anos bolando esse plano e que já está preparado para isso, ativando o canhão de hiperlíthium que atinge Victor, transformando-o na versão canina do Superman, assim como Bud. Utilizando seu latido supersônico, o Rottweiler obriga a dupla de heróis a recuar. Junto com o restante da guarda, os dois começam a pensar numa maneira de lidar com os vilões, e tem a ideia de utilizarem catnip contra ele. Só de pensar naquela coisa, Felix já fica hipnotizado e Bud precisa ir na Mega Store sozinho para buscar. Depois que o cachorro sai, Bullion tira o Turbogato da hipnose e começa a pensar num jeito de lidar com Victor, chegando à conclusão de que podem utilizar os restos dos equipamentos de Felix para criar um tanque. De dentro do aquário, Bullion controla o veículo e vai para cima de Victor, acertando vários disparos daquela gosma preta nele. Com medo, o cachorro corre para trás de um banco e chuta o objeto na direção do tanque, o que acaba danificando o canhão. Agora que ele não pode mais disparar, o Dog tunado enche o pulmão para um sopro congelante. Porém, Bullion é mais rápido e aproveita para se ejetar na direção dele, entrando na boca do Rottweiler e o derrubando de dentro para fora. Ainda assim, Victor não é derrotado e Bullion é obrigado a voltar pro aquário, permitindo que o cachorro ataque Felix. Como não tem chances de derrotá-lo, o gato tenta convencer o cachorro a mudar de lado e faz uma carinha fofa, porém Victor é imune a isso e decide jogar o globo do museu para esmagá-lo.
Por sorte, Bud aparece no último segundo e consegue segurar a bola gigante, jogando de volta na direção de Victor, que corre para dentro do museu para não ser atingido, ficando preso lá dentro. Enquanto os heróis comemoram a vitória, Todd aparece e diz que ainda tem outras cartas na manga, revelando que o Guardião já está totalmente construído e com a bomba de hiperlítio acoplada. Para impedir que ele acabe com a humanidade, os membros da guarda amarram Felix, e Bud abre o pote de catnip, mas por algum motivo o cheiro não faz nenhum efeito em Todd. O bichano cientista então diz que o Guardião tem um super filtro, e que nenhum cheiro é capaz de entrar na armadura, saltando na direção deles e jogando o pote longe. Continuando o ataque, Todd tenta acertar os inimigos com o Guardião, e Bud defende com as próprias mãos. Para ajudar, Felix chama seu Catmóvel e dispara alguns cabos que prendem o braço do Guardião. Aproveitando a brecha, os dois tentam dirigir para longe, no entanto, Todd consegue se soltar e captura o veículo, jogando a dupla no chão. Utilizando a Hulkbuster bugada, o gato lunático tenta pisar nos dois, que precisam correr para não serem esmagados. Com os heróis encurralados em um beco, Todd derruba uma caixa d'água sobre eles, obrigando a dupla a se esconder dentro de um galpão. Sem ter como se defender, os heróis são facilmente capturados pelo Guardião. Porém, quando estão prestes a serem esmagados, Cassidy aparece e abre a janela do lugar, permitindo a entrada de um raio de sol que faz o gato pegar no sono. Enquanto dorme, Todd esbarra na alavanca que solta Bud e Felix. Achando que venceram, a dupla de heróis começa a conversar com Cassidy. Porém, são interrompidos por Todd, que diz que o para-brisa do Guardião é escuro, impedindo a entrada de luz. Totalmente overpower, Todd expõe uma das armas do robô e ativa a mira laser, para ter certeza que vai acertar o alvo. Mas assim que vê o ponto de luz, seu instinto de gato é ativado, e ele começa a perseguir o laser sem parar. Aproveitando a brecha, Cassidy joga seu bastão que trava o mecanismo do joelho do Guardião, fazendo ele cair e ejetar Todd. Ainda assim, a bomba de hiperlítio está ativa e em breve irá detonar a cidade. Para evitar isso, Felix entra no Guardião e começa a voar para longe, planejando sair da atmosfera e impedir que a explosão atinja pessoas inocentes. Se comunicando pelo rádio, Cassidy diz que o robô será destruído pela bomba, e Felix responde que esse é o único jeito, agradecendo a todos pela ajuda. Antes da despedida, o Turbo Gato fala com Bud e diz que David sabia sobre os perigos do hiperlítio e por isso confiou no Cão Estrela para protegê-lo. Em suas últimas palavras, Felix diz que David é uma boa pessoa e que com certeza ainda está procurando por Bud, o que deixa o cachorro extremamente animado. Por causa das palavras do amigo, o Cão Estrela se torna o verdadeiro Superman e desperta a capacidade de voar, indo atrás de Felix e o salvando no momento em que o Guardião explode. São e salvos, os dois voltam para a cidade, onde descobrem que Peck finalmente voltou ao normal. Feliz, Alex conta pro pai tudo o que aconteceu, e o policial finalmente percebe que os animais não são maus, considerando os membros da guarda como verdadeiros heróis. Animada, Alex pede para ficar com eles e Peck concorda, dizendo que o vovô irá amar isso. Nesse momento, o pai de Peck aparece e Bud imediatamente o reconhece como David. Depois de 50 anos, o cientista aposentado vai até o seu melhor amigo canino e enfim devolve a medalha da coleira, considerando a missão de Bud como concluída. Após tudo isso, Peck se retira da polícia e reabre o museu astronômico junto com Alex e David, além de consertar o Sinclair para ajudar a atender os visitantes. Por outro lado, o Cão Estrela e o Turbo Gato decidem assumir o posto de super-heróis e protegem a cidade com a Guard, lutando juntos contra o crime. Galera, mas e vocês, como acham que Bud adquiriu seus poderes? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!